Oi pessoal, tô de volta para compartilhar com vocês mais um pouquinho da minha história. Então, eu parei quando aconteceu tudo aquilo com aquela funcionária e o dia amanheceu e eu tava muito mal. Eu não tinha dormido mais uma noite e me bateu um desespero naquela manhã, não sabia explicar, comecei a me sentir muito mal. Eu me movimentava na cama, levantava as costas e tinha uma poça d'água embaixo de mim. Era uma sensação muito ruim. Eu não conseguia quase me mexer e tinha uma poça d'água embaixo, os meus braços pesados e eu começou a me bater um desespero. E de repente chamaram a enfermeira-chefe, ela entrou ali naquele quarto que eu já estava numa enfermaria daquele hospital. E ela veio conversar comigo, perguntar o que estava acontecendo, e eu falei, eu chorava muito, tudo que estava se passando comigo, que eu estava muito mal, me sentindo péssima, estava sendo maltratada. E ela começou a conversar comigo e chamou os funcionários, mandaram preparar um banho, que ela ia me levar para o chuveiro. E eles ficaram de olhos arregalados, como assim ela ia me levar para o chuveiro se eu não conseguia nem me mexer? Nisso, a minha irmã Meire entrou no quarto. E ela ficou igualmente desesperada, porque ela me pegou numa situação assim, o que tá acontecendo? E eu falava, Meire, me tira daqui, eu quero ir embora, eu quero sair desse lugar, porque eu tava sendo muito maltratada. E a Meire ficou indignada, ela não sabia o que tinha acontecido, e eu contei pra ela. Só que a Meire do nada sumiu do quarto, e eu não sabia por quê. E a Meire sumiu. E aquela enfermeira-chefe mandou eles prepararem o chuveiro e eu só chorava, não olhava para um lado, um movimento daqui no quarto, dali. E um enfermeiro falou assim: como você vai levar ela pro chuveiro? E ela falou para ele: se você não quer se molhar, coloca plástico na roupa. Gente, foi uma bagunça dentro daquele quarto e eu não entendia nada. E ela mesma puxou a blusa dela para cima e me colocaram numa cadeira de rodas, me levaram até o banheiro. E quando aquele chuveiro começou a jogar água no meu corpo, gente, foi um alívio tão grande, tão grande. Aí me deram um banho realmente, de verdade, pela primeira vez. E levaram de volta para a cama, me fizeram um curativo novamente, mas era tanta secreção, era tanta. Eu tava tão inchada, era uma coisa tão horrível de se ver que segundos depois daquilo, a dor voltou 100%. Foi assim um alívio só momentâneo, infelizmente. Valeu a intenção dela, achei legal da parte dela, mas a queimadura realmente é uma coisa inexplicável. E a Meire voltou, me explicou que eu ia sair dali logo. E ela tava com um semblante tão estranho. E só mais tarde eu fui saber por quê, gente. Mais tarde, eu digo assim, quando eu voltei para casa, quando eu já estava bem. A Meire disse que quando ela entrou no quarto, que ela me viu sentada na cama, que ela viu aquela abertura do meu braço, como eu disse para vocês, que o médico tinha cortado. E quando ela olhou aqui o meu pescoço, gente, que aliás eu não tinha, ela disse que eu não tinha pescoço, que eu tinha inchado tanto que o pescoço daqui pro ombro era uma coisa só. Eu tinha inchado que eu não tinha essa curva. Tinha formado uma coisa só daqui para cá. Então ela disse que quando ela me viu de costas, que era uma coisa tão absurda, tão surreal, que ela começou a se sentir mal. Ela começou a passar mal. Então, quando ela entrou no quarto, ela começou a se sentir mal assim, fisicamente mesmo. Então ela preferiu sair para não passar aquilo para mim. E no dia seguinte, eles estavam tratando no Hospital das Clínicas, conversando através de um amigo. Eles tinham conversado com um médico lá
E o médico disse o seguinte: vocês assinam o termo de responsabilidade, trazem ela. Se ela for a pior, ela vai para UTI. Senão ela vai ficar no corredor do pronto-socorro. Porque eu tenho vários pacientes no pronto-socorro, mas eu só tenho uma vaga na UTI. Se ela for a pior, ela vai, senão ela vai ficar no corredor. E eles me levaram pro HC nessa condição, só que eu não sabia. Na manhã seguinte, na quarta-feira, eu fui, quando eu entrei na ambulância, eu achava que eu tava indo pro HC, que tava tudo certo. E aconteceu mais uma coisa que me marcou para sempre. Quando eu já estava deitada na UTI, ou desculpe-me, na ambulância, para sair para lá, uma outra funcionária chegou na porta da ambulância. Gente, é inacreditável, mas aconteceu comigo. Quando eu já estava na ambulância, ela chegou na porta da ambulância e disse para o rapaz que ia me acompanhar dentro da ambulância: olha, eu quero o meu plástico de volta. Sabe que plástico, gente? O plástico que eu estava deitada em cima. E ele arregalou o olho e falou assim: mas ela tá deitada em cima do plástico. Ela falou: eu não quero saber. Ela escolheu ir embora. Gente, como o ser humano é. As pessoas se apegam a coisas tão miseráveis, tão pequenas. Um plástico que eu estava deitada. Porque eles achavam um absurdo eu sair do hospital, sendo que no outro hospital a vaga não estava certa. Em vez de torcer por mim, em vez de falar boa sorte, tomara que dê tudo certo, que Deus abençoe, que dê tudo certo lá, que você consiga, não. Ela estava preocupada com o plástico que eu estava deitada. Que coisa pequena, né, gente? Mas Deus é tão bom que, apesar da ambulância correr pra caramba, aquela maca balançando, batendo meu braço, que eu fui, quando eu cheguei ela não aguentava de dor. Assim que os médicos me colocaram numa salinha no pronto-socorro, eles foram tirando toda a atadura, jogando litros e litros e litros de soro em cima de mim. O Dr. Macedo e o Dr. Gilberto, 2 anjos de Deus, que Deus colocou na minha vida ali no HC. Eles olharam para mim, o Dr. Ari chegou, que era o residente, o R3, que fala, né? Ele olhou para mim e falou: pode pôr ela na maca que ela vai subir para a UTI agora. Aí é a parte engraçada que eu digo: graças a Deus que eu era pior, né? Tudo tem um lado bom, gente. Tudo na vida tem um lado bom. Eu era pior? Eu era. Mas graças a Deus que eu subi para a UTI e ali minha história mudou mais uma vez. Um beijo para vocês. Até a próxima.